Então, na aula passada, nós estávamos nesse ponto, né? Nós estamos falando sobre a anatomia do sistema nervoso e nós fizemos uma introdução geral na semana passada, né? E nós falamos um pouco sobre o neurônio, né? Então, na aula passada a gente falava sobre, no final da aula passada, nós falávamos sobre o neurônio. E aí nós vimos a parte do neurônio, um pouco da sua morfologia, né? E um pouco, mais ou menos, como o neurônio funciona, tá? Nós falamos também sobre os revestimentos, né? Aquelas membranas de revestimento que nós encontramos ao redor dos axônios dos neurônios, né, que formam as fibras mielínicas e as fibras amielínicas, né? Nós vimos no final da aula passada que quando eu digo assim que um axônio de neurônio ele é mielinizado, ele é mielínico, é porque uma célula de Schwann, se for no caso do sistema nervoso periférico, ou um oligodendrócito, se for no sistema nervoso central, essa célula de neuróglia, ela cresceu se enrolando ao redor desse axônio e depositou múltiplas camadas da sua membrana plasmática ao redor do axônio, isolando esse axônio, né, com essas camadas e camadas de membrana plasmática. Então, a gente diz que isso fez a mielinização do axônio do neurônio. E nós vimos na aula passada que essa mielinização ela é importante, por quê? Porque ela aumenta a velocidade com que o impulso nervoso pode fluir no axônio do neurônio, tá? E quando a gente diz que a fibra ou o axônio do neurônio é amielínico ou é não mielinizado, é porque a célula lá, a célula de Schwann, ou o oligodendrócito não se enrolou várias vezes ao redor daquele axônio. Você pode ter assim, como essa situação que eu estou mostrando aqui na figura. Eu tenho aqui vários axônios de neurônio que são suportados, que são apoiados ali por uma célula de Schwann, que está em amarelo, mas essa célula de Schwann ela não se enrola ao redor de nenhum desses axônios. Então, esses axônios são todos considerados amielínicos. A gente considera que eles não têm bainha de mielina, né? Aqui também uma comparação entre um axônio com bainha de mielina e vários axônios sem bainha de mielina. E lembrando que aonde nós temos a bainha de mielina, na verdade, as células aqui de Schwann ou os oligodendrócitos, eles não vão encapar todo o axônio, tá? Existem espaços entre uma célula de Schwann e outra, ou entre um oligodendrócito e o outro, se for lá no sistema nervoso central. E esses espaços são chamados de nódulos de Ranvier. E, na verdade, nessas células que têm bainha de mielina, aquele impulso nervoso, ou também chamado de potencial de ação, ele vai pulando de nódulo de Ranvier em nódulo de Ranvier. Ao invés de ele ter que percorrer todo o axônio do neurônio, ele vai pulando de nódulo de Ranvier em nódulo de Ranvier. Por isso que é chamado aqui de condução saltatória. A gente diz que o impulso nervoso ele é conduzido de maneira saltatória. Ele vai saltando de um nódulo de Ranvier para outro. E isso ajuda a acelerar o processo com que a informação flui por aquele axônio de neurônio, tá? E também, no final da aula passada, nós falamos sobre os nervos, né? Nós vimos que os prolongamentos dos neurônios formam nervos, que esses nervos podem ser cranianos ou espinais, que os nervos podem ser sensitivos, mistos ou motores. Então, tudo isso foi falado ainda na aula passada. E também, na aula passada, eu comentei um pouco sobre a transmissão do impulso nervoso. Ou seja, como é que o impulso nervoso ou o potencial de ação passa de um neurônio para o outro? Eu comentei na aula passada que um impulso nervoso ou um potencial de ação é uma corrente eletroquímica, tá? É uma corrente eletroquímica.
E essa corrente eletroquímica, esse impulso nervoso, ele está transportando informações. Então essas informações todas que passam pela nossa cabeça, a nossa visão, a nossa audição, o nosso olfato, a nossa consciência, quando nós estamos recuperando as nossas memórias, o nosso raciocínio, tudo isso, essas informações estão fluindo pelos axônios dos neurônios na forma de potenciais de ação, na forma de uma corrente eletroquímica. Mas como é que essas informações passam de um neurônio para o outro? Como é a transmissão da informação de um neurônio para o outro? Como é a transmissão do impulso nervoso ou do potencial de ação? Eu já comentei na aula passada que o local, de transmissão de informação de um neurônio para o outro, ou de uma célula para outra, nós chamamos isso de sinapse. Então, sinapse é essa transmissão de informação. E as sinapses, elas podem ser de dois tipos, como vocês estão vendo na figura. Tá? Nós temos lá o que nós chamamos de sinapses elétricas e o que nós chamamos de sinapse química. Então, eu vou comentar rapidamente sobre esses dois tipos de sinapse. Por quê? Porque numa próxima disciplina, no próximo semestre, a disciplina de Fisiologia Humana, lá a gente vai discutir com um pouco mais de detalhes esses dois tipos de sinapse. Okay? E eu vou dar mais ênfase também na sinapse química. Por quê? Porque no nosso sistema nervoso nós temos muito mais sinapses químicas do que sinapses elétricas. Tá? Então, no nosso caso é mais importante nesse momento a gente compreender as sinapses químicas. Nós vamos começar falando das sinapses elétricas. As sinapses elétricas, elas têm um ajuste, elas têm uma estrutura mais simples, tá? Elas têm uma estrutura mais simples. O que é uma sinapse elétrica? Uma sinapse elétrica acontece quando eu tenho duas células, tá? Então você imagina que essa parte de cima aqui da figura é uma célula. Tá? Então isso aqui está mostrando o quê? Em detalhes, a membrana plasmática de uma célula. Então isso aqui seria a membrana plasmática de uma célula. E a parte de baixo da figura seria uma outra célula. E aqui está mostrando em detalhes a membrana plasmática dessa outra célula. E aqui no meio da figura é onde essas duas células estão em contato. Tá? E a gente consegue perceber que na membrana plasmática dessas células, nós temos o quê? Então, na membrana plasmática, nós vamos ter essas estruturas aqui. Ó. Isso aqui são proteínas integrais de membrana. Tá? Então, isso é um assunto que vocês têm que se lembrar lá das aulas de biologia celular. Essas proteínas, elas atravessam a membrana plasmática e elas têm, no caso aqui, dentro delas, elas formam um poro, elas formam um canal. E tem isso na membrana plasmática de uma célula e tem na membrana plasmática da outra célula. E isso está arranjado de tal forma que esses poros, esses canais, eles ficam perfeitamente alinhados. Tá? Muito mais alinhados do que a linha que eu estou tentando traçar aqui. Então isso vai formar aquelas junções comunicantes que vocês já viram lá na disciplina de biologia celular. As junções comunicantes, em inglês eles falam as gap junctions. Então essas junções, elas comunicam o citoplasma de uma célula diretamente com o citoplasma de outra célula. Porque esses poros aqui permitem que íons e até mesmo pequenas moléculas possam passar diretamente de uma célula para outra célula. Sim, Marcos, esses canais, eles têm uma seletividade, tá? Eles têm uma seletividade, mas não são extremamente seletivos, não, tá? Eles permitem que a seletividade deles é mais pelo tamanho. Tá? Então, assim, eles têm um limite de tamanho. Moléculas grandes não vão conseguir passar.
Mas para moléculas pequenas, como íons, por exemplo, eles não vão ser muito seletivos. Eles vão permitir que diversos tipos diferentes de íons possam passar de uma célula para outra. Tá? E aí, como eu disse, né, o que é o impulso nervoso? É uma corrente eletroquímica. São íons fluindo ao longo de uma célula. E numa sinapse elétrica, como você tem esses canais que conectam uma célula com a outra e formam um túnel, esses íons, essa corrente eletroquímica, pode passar direto de uma célula para outra. Tá? De uma célula para outra. Então, o potencial de ação ele surge numa célula e se você tem uma sequência de células conectadas por sinapses elétricas, esse potencial de ação vai fluir de uma célula para outra. É como se eu pegasse um pedaço de fio e eu fosse emendando outros pedaços de fio. Não é? Aquelas emendas num fio de cobre, por exemplo, elas vão permitir que a corrente elétrica, aqui no caso, possa seguir, né, passando de pedaço em pedaço de fio, não é verdade? Porque eles vão ter uma continuidade elétrica. Então a sinapse elétrica é mais ou menos assim, ela forma uma continuidade elétrica entre as células. E quando uma célula dispara um potencial de ação, como eu tenho todas essas células, se eu tiver um conjunto de células que estão conectadas por sinapses elétricas, pode ser um conjunto de centenas, de milhares de células ligadas entre si por sinapses elétricas. Se uma dessas células disparar um potencial de ação, esse potencial de ação, esse impulso nervoso, vai se espalhar para todas essas células quase que instantaneamente. Então, a sinapse elétrica é essa conexão direta entre o citoplasma de uma célula com a outra. E a sinapse elétrica ela tem essa vantagem de que ela é muito rápida. Tá? Essa é a principal vantagem de uma sinapse elétrica, é a sua velocidade. É ela permitir que uma informação se propague para um número muito grande de células numa velocidade muito grande, quase que instantaneamente. Tá? Então, no nosso sistema nervoso, onde eu tenho circuitos em que uma determinada informação precisa se propagar rapidamente, essas células estão conectadas por sinapses elétricas. Por exemplo, quando eu quero sincronizar diversas células, eu quero que várias células disparem potenciais de ação de forma sincronizada, disparem ao mesmo tempo. O sistema nervoso conecta essas células por sinapses elétricas, porque aí quando uma disparar, todas elas vão disparar potencial de ação quase que instantaneamente, ao mesmo tempo. Então esse é o principal uso de sinapses elétricas no nosso sistema nervoso. Não é assim tão comum. Um outro exemplo bom de sinapses elétricas, só que aí não é entre células neuronais, mas é entre células musculares, acontece no nosso coração. Então no coração nós vimos que nós temos a musculatura dos átrios e a musculatura dos ventrículos. E a musculatura dos átrios, dos dois átrios, precisa se contrair ao mesmo tempo, durante a sístole atrial. E a musculatura ventricular também tem que se contrair ao mesmo tempo, durante a sístole ventricular. E depois esses músculos vão ter que relaxar também ao mesmo tempo. Então as células do músculo cardíaco, elas também estão conectadas por junções comunicantes. Então elas formam sim sinapses elétricas entre si. E isso sincroniza o funcionamento de toda a musculatura cardíaca. Então é um exemplo bom de sinapse elétrica, mais fácil da gente entender, né? O que ocorre no coração. No nosso sistema nervoso, isso é menos comum. Existem alguns outros animais, tá? Inclusive alguns vertebrados, que têm uma quantidade muito maior de sinapses elétricas. No nosso sistema nervoso, por exemplo, em todos os mamíferos, nós temos uma quantidade muito maior de sinapses do tipo química, tá? Do tipo química. A sinapse química, ela é mais lenta do que a sinapse elétrica. Ela tem essa desvantagem de ser mais lenta. Mas a sinapse química, ela permite que você modifique a informação, que é uma coisa que não acontece na sinapse elétrica. A sinapse elétrica ela serve para
propagar uma mesma informação para um número grande de células ao mesmo tempo. Né? Então ela é muito rápida, mas ela não permite que você modifique essa informação. Já a sinapse química, apesar dela ser mais lenta, ela permite que a informação seja modificada. Como assim modificada? Eu posso, por exemplo, acentuar ou eu posso atenuar uma informação. Tá? Eu posso tornar aquela informação mais acentuada ou atenuar, diminuir a intensidade daquela informação, por exemplo. Então isso é uma característica da sinapse química. Numa sinapse química, como vocês podem ver aqui nessa figura, ó, então aqui eu tenho o terminal sináptico, tá? O botão sináptico de um neurônio, por exemplo. E aqui embaixo, onde eu estou contornando, eu vou ter a membrana plasmática de uma outra célula, por exemplo, um neurônio. Então, o que a gente percebe? Que existe um espaço entre as duas células. Então, na sinapse química, existe esse espaço entre as células. E esse espaço entre uma célula e a outra, que a gente vê na sinapse química, a gente chama isso de fenda sináptica. Mas se existe essa fenda, se existe um espaço entre uma célula e a outra, como é que a informação pode passar de uma célula para outra? Tá? Como que a informação vai passar? Então vai acontecer o seguinte, ó. Nós vamos ter a membrana pré-sináptica, ou seja, é a membrana do neurônio de onde a informação está vindo. E nós vamos ter a membrana pós-sináptica, que é a membrana para onde a informação está indo. Não é? Isso é uma coisa interessante. As sinapses elétricas, elas são sempre bidirecionais. Então, se eu tenho duas células que estão conectadas por sinapses elétricas, a informação pode fluir nas duas direções, de uma célula para outra, dessa daqui para outra, vice-versa. Então, a sinapse elétrica ela também é bidirecional. A sinapse química, normalmente, ela é unidirecional. Ela só permite que a informação passe em uma direção. Existe exceção para isso? Existe. Mas aqui nós estamos falando assim, aquilo que é mais clássico, aquilo que é mais geral. No geral, a sinapse química ela é unidirecional. A informação vem do neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico. Então eu tenho a membrana pré-sináptica e a membrana pós-sináptica. E essas duas membranas estão separadas por um espaço que nós chamamos de fenda sináptica. E a pergunta ainda é: como a informação passa do neurônio pré-sináptico, atravessa a fenda sináptica e alcança o neurônio ou a célula pós-sináptica? Tá? E isso intrigou os cientistas durante muito tempo. Tá? Durante muito tempo. Então, depois que o pessoal, só com a invenção do microscópio eletrônico, com o avanço das técnicas de bioquímica, então isso só ali ao longo da metade do século passado é que se entendeu como funcionam essas sinapses. Então o pessoal percebeu o seguinte, que aqui ó, no neurônio pré-sináptico, no neurônio de onde está vindo a informação, essas bolsas, essas bolinhas que vocês estão vendo aqui, são chamadas de vesículas de neurotransmissores. O que são essas vesículas? São estruturas que armazenam moléculas chamadas de neurotransmissores. E quando eu vou ter uma sinapse, o que acontece? Essas moléculas do neurotransmissor são liberadas... Essas moléculas de neurotransmissor são liberadas aqui, ó, na fenda sináptica. E aí essas moléculas, o neurotransmissor, é que vão se ligar na membrana pós-sináptica e estimular o neurônio pós-sináptico. Então, a informação aqui, numa sinapse química, ela é transmitida de uma célula para outra através das moléculas de neurotransmissores. Tá? Aqui, o próximo slide que eu tenho explica um pouco melhor sobre isso. Ó.
Como que ocorre a transmissão? Então ele vai lá, o passo 1, ó. O potencial de ação ou impulso nervoso chega aqui no terminal pré-sináptico, no botão sináptico. Isso vai causar a abertura de canais de cálcio. E aí o cálcio entra aqui. Quando entra cálcio, o influxo de cálcio, ó, promove a exocitose, de vesículas sinápticas, aqui, ó, vesículas com neurotransmissores. Então essas vesículas, elas vêm, elas se fundem aqui com a membrana pré-sináptica e aí ocorre a liberação do neurotransmissor. O neurotransmissor vai se ligar na membrana pós-sináptica e isso vai causar alterações aqui na célula pós-sináptica, fazendo com que gere um impulso nervoso aqui. Então, tem que um impulso nervoso chegar até aqui para causar a liberação do neurotransmissor, o neurotransmissor se ligar aqui na célula pós-sináptica e aí causar um outro impulso nervoso aqui, ó. Ok? E nesse passo aqui a informação pode ser modificada. Como que a informação pode ser modificada? Por exemplo, esse neurônio aqui, ele poderia estar disparando 50 impulsos nervosos por segundo. Esse aqui pode disparar 80 impulsos nervosos por segundo. Então eu tenho uma frequência maior de disparos de potencial de ação. Ou seja, aquela informação ela está sendo transmitida numa frequência maior. Então ela está sendo acentuada. Ou ela pode ser diminuída. Pode ser que aqui estava chegando 50 impulsos nervosos por segundo, mas aqui só está gerando 30 impulsos nervosos por segundo. Então estou atenuando aquela informação. Então a gente vai ver mais detalhes disso na disciplina de fisiologia, tá? Então sinapse química, muito mais comum no nosso sistema nervoso do que as sinapses elétricas. Ela é mais demorada por quê? Porque eu tenho todo esse tempo, de liberar o neurotransmissor na fenda sináptica, esse neurotransmissor ligar na membrana pós-sináptica, aí estimular a célula pós-sináptica e gerar um potencial de ação. Tudo isso toma tempo. É um tempo de milésimos de segundo, mas é tempo em relação à sinapse elétrica em que o processo é praticamente instantâneo, tá? Aqui está mostrando que, normalmente, o que a gente tem é isso aqui, ó, o que a gente chama de sinapse axodendrítica. O que é uma sinapse axodendrítica? É a sinapse entre o axônio de um neurônio e o dendrito de outro neurônio. Isso é o mais comum, tá? Nós também podemos ter sinapses axossomáticas. Então, é a sinapse entre o axônio de um neurônio e o corpo de outro neurônio. Então, é o mais comum, sinapses axodendríticas e sinapses axossomáticas, Então, normalmente o neurônio recebe informações, capta informações pelos seus dendritos, mas pode captar pelo corpo também. Agora, podem acontecer de forma mais rara, mas acontecem, sinapses entre os axônios de dois neurônios diferentes. Nós chamamos de sinapses axo-axônicas, tá? E os neurônios, pessoal, eles vão se conectar e vão formar o que nós chamamos de redes neurais. Então, nós vamos ter células, neurônios fazendo sinapses. Então, eu posso ter, por exemplo, isso aqui, ó, em que eu tenho um neurônio e ele faz sinapse com dois, que fazem sinapse com... Então, eu vou tendo essa informação vai se espalhando. A gente diz aqui que é uma via divergente, porque a informação está divergindo, ela está se espalhando. Ou eu posso ter o contrário, informações que estão vindo de vários neurônios e que estão chegando aqui, no mesmo neurônio em comum. É o contrário. O neurônio está recebendo informações vindas de vários lugares. A gente diz que a rede é convergente nesse caso. Tá? Nós podemos ter redes que formam loopings,
né? Aqui está um exemplo melhor de looping. Então você tem diferentes arranjos. Nós vamos ter no nosso sistema nervoso muitos circuitos neuronais diferentes, tá? Cada um deles com as suas peculiaridades, com seu formato, seu arranjo, a sua forma de funcionar. Para a gente entender um pouco melhor sobre isso, o funcionamento do sistema nervoso, né, a gente tem um número muito grande. Eu falei na aula passada, nós temos no nosso sistema nervoso, né, bilhões de neurônios. Então não dá para a gente estudar cada um deles. Para simplificar isso, nós fazemos classificações. Nós organizamos esses neurônios todos, dividindo eles em grupos, tá? E isso simplifica muito, tanto para ensinar quanto para aprender. Então, a primeira forma de classificação dos neurônios que nós vamos ver é o que a gente chama de classificação morfológica dos neurônios. Essa forma de classificar os neurônios vai levar em consideração que a quantidade de prolongamentos que se origina do corpo do neurônio, tá? E aí, quando a gente faz essa classificação, vamos aqui, ó, vamos de baixo para cima, tá? Primeiro, nós temos o que nós chamamos de neurônio multipolar. Então, o neurônio multipolar é esse tipo aqui, ó. É um neurônio onde eu tenho o corpo, lembram do corpo do neurônio, onde ficam as organelas, e o corpo do neurônio dá origem a vários prolongamentos, ó. Vários prolongamentos. Normalmente, esses prolongamentos vão ser assim. Você vai ter um axônio e você vai ter muitos dendritos, né? Mas em todo caso, o corpo do neurônio está dando origem a vários prolongamentos. Por isso que é multipolar. Esse tipo de neurônio aqui, o multipolar, é o tipo mais comum no nosso sistema nervoso. É o que nós temos em maior quantidade, são neurônios multipolares. Neurônios cujo corpo origina muitos dendritos, às vezes milhares de dendritos, e normalmente um único axônio, tá? O outro tipo é o que nós chamamos de neurônio bipolar. É esse tipo aqui, ó. É um tipo de neurônio aonde o corpo do neurônio, tá? O corpo do neurônio dá origem a dois prolongamentos só. Um aqui e o outro aqui, ó. Só dois prolongamentos. Um desses prolongamentos, ele vai funcionar como dendrito, ó. Ele vai servir para o neurônio captar informação. E o outro prolongamento vai funcionar como axônio. Ele vai servir para o neurônio transmitir essa informação para outra célula. Então, esse tipo de neurônio bipolar, normalmente ele funciona assim, ó. Esse prolongamento forma dendritos e esses dendritos se conectam com um receptor sensorial. Se conectam com um receptor sensorial. Por exemplo, a gente tem neurônios desse tipo bipolar lá no nosso olho, em que eles têm um prolongamento que vai para a retina e que se conecta com os receptores visuais na retina. E tem um outro prolongamento que leva essa informação que os receptores da retina estão captando, leva essa informação lá para o nosso cérebro, para o cérebro analisar essas informações e gerar as imagens que a gente percebe, tá? O terceiro tipo é o que nós chamamos de neurônio pseudo-unipolar. O que quer dizer pseudo? Pseudo quer dizer falso, né? Porque esses neurônios, o corpo celular, ele dá origem a um prolongamento só. Só que esse prolongamento, ele é bem curtinho e ele logo se divide em dois. Ele vai formar um prolongamento para cá e esse prolongamento vai funcionar como um dendrito, ó. Esse prolongamento ele vai se ramificar aqui e essas ramificações dele aqui vão funcionar como dendritos. Então esse prolongamento vai captar informação, tá? Vai captar informação. E ele vai ter um outro prolongamento
que vai funcionar como um axônio transmitindo informações. Ok? Então nós temos, por exemplo, esse tipo de neurônio, né, aqui na região da coluna vertebral, e aí esses neurônios, um prolongamento deles, esse aqui, vai pelo nervo e se conecta com receptores que nós temos na pele, né? Receptores que a gente tem nos músculos, nas articulações, e capta a informação. E o outro prolongamento, esse que funciona como um axônio, entra lá na nossa medula espinal e leva essa informação para o nosso sistema nervoso central. Tá? O último tipo aqui, o neurônio unipolar, é um neurônio onde o corpo só dá origem a um prolongamento. Isso aqui é menos importante porque nós só temos esse tipo de neurônio aqui durante a nossa vida embrionária. Tá? Só lá no início da formação do nosso sistema nervoso é que nós temos esses neurônios unipolares. Depois os neurônios vão formando as suas conexões, né, e vão se transformando em pseudo-unipolar, bipolar, multipolar, de acordo com a função que ele vai ter que desempenhar ali para o resto da vida dele. Tá? Essas imagens aqui são imagens esquemáticas. Tá? Quando a gente vai olhar mesmo neurônio no microscópio, a gente vai ver neurônios mais ou menos assim. Ó. Então, por exemplo, isso aqui é mais ou menos como a gente vê um neurônio pseudo-unipolar na prática. Esses aqui são neurônios bipolares. E todos esses outros aqui são multipolares. Olha como é que os neurônios multipolares, eles podem ter formas, né, bastante variadas. Vai depender da função, o que aquele neurônio faz. Tá? Repara esse neurônio aqui, chamado célula de Purkinje. Isso aqui tudo são dendritos. Ó. Tudo isso aqui é dendrito. E ele tem um único axônio só. Por que esse neurônio tem tanto dendrito? Esses neurônios, pessoal, eles podem receber até 100.000 sinapses. Imagina, um único neurônio que faz sinapses com até outros 100.000 células. Uma coisa, né, absurda. Uma outra forma de classificar os neurônios é o que nós chamamos de classificação funcional. Tá? Então a gente pega aqueles neurônios lá, multipolares, bipolares, pseudo-unipolares, e olha agora para como é que eles funcionam. Tá? Qual é a função que eles vão desempenhar? E aí nós podemos classificar eles em 3 tipos. O primeiro tipo é o que a gente chama de neurônio sensitivo ou aferente. Esse tipo de neurônio, ele vai fazer isso aqui, ó. É um neurônio que ele vai conduzir impulsos nervosos, ele vai transportar informações da periferia, ou seja, de todas as partes do nosso corpo, em direção ao nosso sistema nervoso central. Então, isso é um neurônio sensitivo. Ele transporta informações sempre em direção ao sistema nervoso central. Geralmente, quem vai funcionar como neurônio sensitivo são os neurônios pseudo-unipolares e bipolares. Então, esses 2 tipos aqui é que normalmente funcionam como neurônios sensitivos. Tá? O outro tipo é o que nós chamamos de neurônio motor, ou você pode falar também neurônio eferente. Esses neurônios, eles vão transportar informação agora no sentido contrário, tá? Eles vão levar a informação do sistema nervoso central em direção à periferia, em direção às outras partes do corpo, tá? Por exemplo, quando você decide contrair um músculo para fazer um determinado movimento, você vai ter que ter neurônios motores mandando, né, levando impulsos nervosos do teu sistema nervoso central até lá no músculo, para estimular as células musculares. Essas células então vão contrair e aí é que você vai fazer o movimento. Então, o neurônio motor leva a informação do sistema nervoso central para outras partes do corpo. Normalmente, os neurônios motores, eles são neurônios
multipolares, tá? São neurônios multipolares que funcionam como neurônios motores. E o terceiro tipo é o que a gente chama de neurônio internuncial, ou neurônio de associação, ou interneurônio. É a mesma coisa, tá? Neurônio internuncial, neurônio de associação ou interneurônio. Mesma coisa. São neurônios que vão transportar informações, de uma região do sistema nervoso central para outra região dentro do sistema nervoso central. Eles vão ligar diferentes regiões dentro do sistema nervoso central. É o tipo de neurônios que nós temos em maior quantidade no nosso sistema nervoso, tá? Porque eles vão fazer as conexões entre as diferentes áreas do nosso sistema nervoso, né? Então, por exemplo, quando você sente um cheiro e você se lembra de alguma coisa, tá? Então você imagina, você tem que pegar essa informação da área do olfato e aí você vai ter que conectar isso lá com a área da memória, e aí você vai puxar isso lá da tua memória, e você vai transportar isso, né, para a área consciente, e você então vai se lembrar, olha, esse cheiro me lembra tal lugar, me lembra tal pessoa, me lembra tal coisa. Você conectou áreas diferentes, não é verdade? Quando você vê que tem um objeto, um bicho voando na tua direção, e você desvia daquilo ali. Então você conectou a área da visão com uma área de raciocínio para calcular a trajetória daquele objeto e detectar que aquilo vai bater em você. E aí você conectou isso com uma área motora para você fazer um movimento e desviar daquele objeto. Então você precisou de neurônios associando, ligando essas diferentes regiões, processando essas informações. Tá? Então, é o tipo de neurônio que nós temos em maior quantidade, o tipo de neurônio que conecta diferentes regiões, conecta a medula espinal com o encéfalo com a medula espinal, diferentes regiões dentro da medula espinal, diferentes regiões dentro do encéfalo. Então, nós temos em grande quantidade desses neurônios. E também, normalmente, são neurônios do tipo multipolar que vão funcionar como neurônios de associação, tá? Vamos falar rapidamente, pessoal, sobre receptores sensoriais e um pouquinho sobre sensibilidade. Então, os receptores sensoriais, eles também são considerados como parte do nosso sistema nervoso, tá? Os receptores sensoriais. E aí a gente já aproveita e comenta um pouco sobre sensibilidade, que é um assunto muito importante, é algo que é trabalhado no ensino fundamental, é trabalhado no ensino médio, então é importante a gente ter um certo conhecimento sobre isso. Então, primeiro, sensibilidade. Tá? Sensibilidade. Sensibilidade é a nossa capacidade de perceber sensações. Mas o que é uma sensação? Sensação é uma forma do teu sistema nervoso te mostrar, fazer com que você seja capaz de detectar determinados estímulos, tá? Determinadas informações sobre coisas que estão acontecendo no ambiente ao teu redor e sobre coisas que podem estar acontecendo no teu próprio corpo. Então, o sistema nervoso capta informações sobre o que acontece ao redor de você, sobre o que acontece no teu próprio corpo, e o teu sistema nervoso pode processar essas informações e transformar isso em sensações. Essas sensações podem ser conscientes ou inconscientes, tá? Quando ela é consciente, você consegue perceber, você consegue estar consciente, né, atento àquela informação. E nós dividimos a sensibilidade em dois tipos. Um tipo que a gente chama de geral e um tipo que a gente chama de especial. Por quê? Porque toda a sensação, toda a sensibilidade que nós temos no nosso corpo começa com a captação de um determinado estímulo. E para nós captarmos um determinado estímulo, nós detectarmos uma determinada coisa que está acontecendo no ambiente,
nós precisamos de células especializadas em detectar essas informações, em captar esses estímulos. E aí é que entram os receptores sensoriais. Os receptores sensoriais são células ou estruturas especializadas em detectarem, em captarem determinadas informações que nós temos no nosso ambiente, determinados estímulos, e converterem essas informações, esses estímulos, em sinais biológicos que o nosso sistema nervoso consegue processar, tá? E aí, com relação a esses receptores, é que nós dividimos a sensibilidade em geral e especial. Na sensibilidade geral, os receptores estão espalhados pelo corpo. Então, por exemplo, receptores para dor, né? Já não perceberam que a gente tem receptor para dor em várias partes do corpo? Nós temos receptores para dor na pele toda, nos músculos, nas articulações, até nos nossos órgãos internos, né? Nos nossos intestinos, por exemplo. Então nós temos receptores para dor. Eles captam lesões. Toda vez que você tem alguma coisa que causa um determinado tipo de lesão em algum local do corpo, estimula esses receptores e o teu sistema nervoso gera aquela sensação de dor. Você percebe aquela lesão como dor. E quanto mais intensa for a lesão, maior vai ser a intensidade da dor que você vai perceber. Receptores para o tato. Nós temos isso espalhados por toda a pele, né? Tato, na verdade, é um agrupamento. Dentro de tato, nós temos várias sensações diferentes, né? Sensação de vibração, de pressão, se tem alguma coisa comprimindo a tua pele. Sensação de temperatura, quente, frio. Nós temos isso espalhados por toda a pele. Nós temos receptores para temperatura dentro do nosso corpo também. Então, na sensibilidade geral, os receptores estão espalhados por todo o teu corpo. Na sensibilidade especial, não. Os receptores para sensibilidade especial, eles estão confinados em órgãos específicos e esses órgãos estão localizados na cabeça, tá? Por exemplo, aonde que estão todos os receptores que nós temos no nosso corpo para visão? Na retina. Nós só temos receptores para visão no nosso corpo nas nossas retinas. Ninguém consegue enxergar com outra parte do corpo, né? Retina. Olfato. Os receptores para o olfato estão todos lá no nariz. Para gustação, eles vão estar no início do sistema digestório. Os receptores para audição e para o equilíbrio estão lá na orelha interna. Nós não temos esses receptores em outras partes do corpo. Por isso que a gente chama de sensibilidade especial, ou alguns vão chamar de sentidos especiais, tá? Como é que nós podemos classificar esses receptores? Existem muitas formas diferentes de estudar e de classificar os receptores. Nós vamos trabalhar aqui a forma mais simples de classificar os receptores, que é a classificação deles com relação à sua localização, ou seja, de onde vem a informação que esse receptor consegue captar, o local de origem da informação que esse receptor vai conseguir detectar. Então vamos por partes aqui, né? Primeiro, o que nós chamamos de esteroceptores, ou alguns livros vão chamar de esteroreceptores. É a mesma coisa, tá? Esses esteroceptores, eles vão captar informações sobre o que está acontecendo na superfície do teu corpo, na tua pele, na verdade, e sobre aquilo que está acontecendo ao redor do teu corpo. Então, por exemplo, na pele nós temos receptores para temperatura, não é verdade? Nós temos receptores para vibração, para tato. Então, isso são tudo esteroceptores. Também são considerados esteroceptores os receptores para visão, para audição, tá? Para o olfato, para gustação, porque eles permitem você detectar informações sobre coisas que estão acontecendo fora do teu corpo. Então, são todos considerados esteroceptores.
captam informações sobre coisas que estão acontecendo fora do teu corpo e sobre coisas que estão acontecendo na superfície do teu corpo. Em geral, as informações que esses receptores captam, elas se tornam conscientes. Então você tem consciência da visão, da audição, do tato, da temperatura na tua pele, não é? Depois nós temos os proprioceptores. Esses proprioceptores, eles vão estar localizados nos músculos esqueléticos, nas articulações e também lá os receptores para o equilíbrio, que estão na orelha interna. São considerados proprioceptores. Os proprioceptores, então, vão captar informações que vão permitir ao sistema nervoso gerar a propriocepção. Tá? Então, as informações dos proprioceptores, dos receptores que estão nos músculos, nas articulações e lá na orelha interna, né? na estrutura do equilíbrio, na captação da informação do equilíbrio, permitem ao sistema nervoso gerar a sensação de propriocepção. O que é propriocepção? É a percepção da posição do teu corpo no espaço. Posição do teu corpo no espaço. E a percepção que a gente tem das partes do nosso corpo. Okay? Então, por exemplo, mesmo eu estando de olhos fechados, eu não estou vendo a minha mão aqui. Mas eu sei que a minha mão está na frente da minha face, eu sei que ela está acima da minha cabeça, eu sei que ela está atrás da minha cabeça. Então eu tenho uma percepção de onde a minha mão está, mesmo sem olhar para ela. Isso é graças à minha propriocepção. Com base nas informações que os músculos estão mandando e as articulações estão mandando, o meu sistema nervoso sabe aonde cada uma das partes do meu corpo está. Com base na informação dos receptores do equilíbrio que estão na orelha interna, o sistema nervoso sabe em que posição o corpo está. Sabe se o corpo está em pé, se o corpo está se deslocando para frente, para trás, para um lado, para o outro. Então isso é propriocepção. Essa propriocepção, ela tem uma parte consciente, né? Por exemplo, isso que eu estava explicando agora, mas ela também tem uma parte inconsciente. Tá? Os proprioceptores e, por fim, os visceroceptores são aqueles receptores que estão lá nos nossos órgãos internos. Tá? Então, os visceroceptores, eles estão nos órgãos internos e eles vão captar informações sobre aquilo que acontece dentro do nosso corpo, tá? Em geral, as informações que esses visceroceptores captam não se tornam conscientes. Por exemplo, nós temos visceroceptores que captam informações sobre a quantidade de oxigênio e de CO2 que tem no nosso sangue. Né? Se eu te perguntar agora, quanto que é a pressão de oxigênio no teu sangue? Você não vai saber. Só se você usar um aparelho para medir. Mas o teu sistema nervoso sabe porque tem receptores que estão medindo isso. E é importante que o teu sistema nervoso faça um controle disso. Né? Porque se falta oxigênio, a pessoa desmaia, a pessoa pode morrer. A quantidade de CO2, a pressão arterial, o pH, a osmolaridade dos líquidos corporais. Então, isso são informações sobre condições internas do nosso corpo. São captadas pelos visceroceptores ou visceroreceptores. E são processadas pelo nosso sistema nervoso, geralmente de maneira inconsciente. Tá? E aí, pessoal, para a gente encerrar essa primeira parte, vamos falar sobre alguns conceitos básicos, tá, em neurociência, para a gente poder continuar compreendendo o resto do curso. Então, primeiro, 3 conceitos que são bastante importantes. O conceito de substância branca, substância cinzenta e de núcleo nervoso. Então, aqui eu estou mostrando um pedaço, aqui uma vista, né? Deixa eu pegar. Isso aqui é um encéfalo, tá? Então, ali vocês estão, nessa imagem de cima, vocês estão olhando de lado. Essa imagem maior embaixo é como se eu pegasse esse encéfalo e eu fizesse um corte nele, nesse sentido, e eu olhasse aquela parte que ficou cortada. Quando eu olho dentro do encéfalo, vocês percebem aqui, tem uma região aqui no meio mais clara, não é? E na superfície vocês conseguem perceber que tem uma região mais escura,
na superfície e aqui dentro também, ó, tem uma região mais escura. Essas regiões mais claras, por que elas são mais claras? Porque elas são feitas de substância branca. Elas são compostas de substância branca. Se eu colocar isso aqui no microscópio e analisar, o que eu vou ver? O que tem na substância branca? A substância branca no sistema nervoso, ela vai ser formada por fibras nervosas, axônios, prolongamentos de neurônios mielinizados e por células da glia. Tá? Então, tem células da glia e fibras, prolongamentos, né, de neurônios mielinizados. Por isso que tem essa cor branca. A bainha de mielina dá essa cor esbranquiçada. Por isso que a gente chama de substância branca. Tá? E a substância cinzenta? Então, eu vou ter substância cinzenta, por exemplo, aqui, ó, nessa região mais escura. No caso aqui, né, da superfície do encéfalo, toda essa superfície aqui do telencéfalo, né, mais especificamente, toda essa superfície aqui é formada por substância cinzenta. Isso aqui é a substância cinzenta. Se eu pegar essa substância cinzenta e eu analisar isso aqui no microscópio, o que eu vou ver? O que tem na substância cinzenta? Na substância cinzenta, nós vamos ter corpos de neurônios, células da glia e fibras amielínicas, fibras que não têm bainha de mielina. É isso que eu tenho. Então, o que acontece? Ó, eu tenho, por exemplo, um neurônio e o corpo desse neurônio está aqui, na substância cinzenta. Aí, o axônio dele pode, ó, sair e entrar na substância branca. Aí ele vem e desce aqui, ó, né? Por exemplo. Então, o corpo dele está aqui na substância cinzenta e o axônio mielinizado desce pela substância branca. Ok? Essa camada de substância que eu tenho aqui na superfície do telencéfalo, isso aqui a gente chama de córtex cerebral. Então, quando eu falar o córtex cerebral, eu estou me referindo a essa camada superficial aqui, que tem uns 3 milímetros só de espessura, de substância cinzenta que nós temos na superfície do nosso telencéfalo. Por que isso é importante? Porque é aqui que vão ocorrer os processos conscientes. É no córtex cerebral, nessa fina camada de substância cinzenta que recobre o teu telencéfalo, que ocorrem os teus processos conscientes. A tua visão, a tua audição, o teu raciocínio, a tua capacidade de fazer cálculos, tá? As emoções que você está sentindo, as sensações que você está percebendo nesse momento. Agora, nós percebemos também, por exemplo, aqui nesse corte do encéfalo, que nós temos lá dentro do encéfalo regiões de substância cinzenta que ficam mergulhadas na substância branca. E isso, pessoal, é o que nós chamamos de núcleo nervoso. Núcleo nervoso, quando eu tenho um acúmulo, um agrupamento de substância cinzenta mergulhada, cercada por substância branca, né? A gente chama isso de núcleo nervoso, tá? Isso aqui é detalhe. Só para complementar, no sistema nervoso periférico, lá nós não temos núcleos nervosos. Lá, quando a gente encontra corpos de neurônios no sistema nervoso periférico, eles vão formar esses agrupamentos, estão vendo que formam tipo umas bolinhas aqui, ó. Essas estruturas, né, é o que nós chamamos de gânglios nervosos. Gânglios nervosos são agrupamentos, coleções de corpos de neurônios no sistema nervoso periférico, tá? Então, nós vimos um geral, né? Uma introdução ao sistema nervoso. Tá? Uma introdução ao sistema nervoso. Nós falamos dos neurônios,
nós falamos da divisão anatômica, da divisão funcional, tá? Nós falamos conceitos gerais, amplos, importantes sobre o sistema nervoso. Agora nós vamos falar um pouco mais assim da anatomia do sistema nervoso, ok? E nós vamos começar falando da anatomia das estruturas que formam o sistema nervoso central. Eu já mostrei essa imagem aqui para vocês. Eu já disse que o sistema nervoso central, tá? Ele vai ser formado por aquelas estruturas, aquelas partes do sistema nervoso que estão alojados dentro da cavidade do crânio e dentro do canal vertebral. E eu já disse também que essa porção do sistema nervoso que fica dentro da nossa coluna vertebral, dentro do nosso canal vertebral, se chama medula espinal. Medula espinal. E que essa porção do nosso encéfalo, que fica... E essa porção do nosso sistema nervoso central, que fica alojado dentro do crânio, a gente chama de encéfalo. Isso aqui é um modelo em tamanho natural de um encéfalo, tá? Nós vamos começar falando então dessas estruturas, um pouco da anatomia do encéfalo e da medula espinal. Mas nós vamos começar pela medula espinal, porque ela é mais simples, é mais fácil tanto de ensinar quanto de aprender. Então vamos começar pela medula espinal. Então, medula espinal, um pouco da anatomia da medula espinal. Então a medula espinal, ela está aqui, ó, alojada dentro do canal vertebral. Nessa figura, tá, a parte de trás das vértebras, o arco vertebral foi removido, foi dissecado. E vocês estão vendo a medula espinal alojada lá dentro do canal vertebral. Vamos lá. Qual que é o limite superior? Aonde começa a medula espinal? A medula espinal, ela começa aqui em cima, ó, na altura do forame magno. Se lembram lá de quando a gente viu os ossos, a gente viu o crânio? Forame magno, aquele orifício grande que nós temos na base do crânio, ali no osso occipital. Até a altura do forame magno é o encéfalo. Do forame magno para baixo é a medula espinal. Só que o encéfalo ele não está separado da medula espinal. A medula é uma continuação do encéfalo que se estende para dentro do canal vertebral. Para eu separar o encéfalo da medula espinal, só se eu cortar ali com uma tesoura, tá? E o limite inferior? A medula espinal, então, ela começa na altura do forame magno, ela desce dentro do canal vertebral, mas ela vai até onde? Ela vai até aqui, ó. Até a altura da segunda vértebra lombar, tá? Então, a medula espinal, ela se estende do forame magno até a vértebra lombar 2, até a segunda vértebra lombar. Qual que é, então, o tamanho da medula espinal? A medula espinal tem em torno de 45 centímetros de comprimento. Como que é o formato da medula espinal? Ela tem um formato cilíndrico. A tua medula espinal tem mais ou menos o formato do teu dedo indicador, tá? Ela tem um formato cilíndrico, só que a face anterior e também a face posterior dela é achatada. Por isso que os livros vão dizer, a medula espinal tem um formato cilíndrico achatado antero-posteriormente. E uma coisa interessante é que aqui, onde a medula espinal termina, tá? Então, aonde ela termina, o que que acontece? Ela tem um formato, então, como eu disse, cilíndrico, mas quando ela termina, ela faz isso aqui, ó. Ah, é horrível desenhar com isso aqui. Ela termina se afunilando, se estreitando, formando uma estrutura que a gente chama de cone medular. Então, aqui no finalzinho, nós vamos ter o cone medular. Essa região aqui, ó. Olha onde a medula espinal termina, na altura da segunda vértebra lombar, formando ali o cone medular. E o que eu vou ter, então, dentro do canal vertebral,
abaixo da segunda vértebra lombar. É vazio? Não, não é vazio. Aqui dentro você vai ter um feixe, uma toceira de raízes nervosas, tá? De raízes nervosas que vão formar o que a gente chama de cauda equina. Cauda com U, né? Equina. Então, esse conjunto de raízes nervosas que nós temos dentro do canal vertebral, abaixo aqui da vértebra L2, nós chamamos isso aqui de cauda equina. Uma outra coisa interessante é que eu estou falando que a medula espinal, ela termina na altura da segunda vértebra lombar. Mas isso só vai acontecer mais ou menos a partir do décimo, se não me engano, a partir do 10º mês de vida. Tá? Por quê? Porque até o 4º mês de vida fetal, a medula espinal ocupa todo o canal vertebral. O que eu quero dizer com isso? Até o 4º mês de vida fetal, a medula espinal vem até aqui, ó, até lá dentro do osso sacro. A partir do 4º mês de vida fetal, o que acontece? A coluna vertebral, ela passa a crescer mais rápido do que a medula espinal. Como a coluna cresce mais e mais rápido do que a medula espinal, no adulto acontece isso. A medula fica mais curta do que a coluna. A medula termina lá em cima, na altura da vértebra L2, né? Enquanto que a coluna, a parte sacral, ficou lá embaixo, porque a coluna cresceu mais do que a medula. Tá? Esse processo, os livros vão chamar de ascensão aparente da medula espinal, né? Dá a aparência que a medula subiu, mas não é que ela subiu, é que a coluna cresceu mais. Vamos falar um pouco da morfologia externa da medula espinal, como que ela é por fora. Então, pessoal, a medula espinal ela está dentro da coluna vertebral. Só que, eu já comentei isso com vocês, o tecido nervoso, né, do qual a medula espinal é feita, ele é muito frágil, ele é muito mole. No vivo, o tecido nervoso ele tem uma consistência um pouco mais firme, um pouco mais duro só do que creme dental. Então é algo muito mole, muito frágil. O tecido nervoso da medula espinal não está em contato direto com as vértebras, com os ossos ali da coluna vertebral. Não. Esse tecido, nessa medula espinal, ó, ela tem esse formato cilíndrico, como vocês podem perceber aqui. Ela fica toda recoberta por membranas. Existem 3 membranas que revestem a medula espinal. E nós já vamos estudar essas membranas. Uma outra coisa que vocês têm que perceber é o seguinte, ó. A medula espinal dá origem aos nervos espinais. Então, de cada lado da medula espinal estão saindo o quê? As raízes nervosas. Ó. Isso aqui são raízes nervosas. Essas raízes, elas se juntam e dão origem aos nervos espinais. Como vocês estão percebendo nessa imagem, cada nervo espinal é formado pela junção de 2 raízes. Uma raiz anterior, que se conecta com a face anterior da medula espinal, e uma raiz posterior, uma raiz que se conecta com a face posterior da medula espinal. Essas 2 raízes elas se juntam e formam um nervo espinal. E esse nervo espinal, né, ele vai, cada um deles, para uma parte do nosso corpo. Eu falei na aula passada, nós temos no nosso corpo 31 pares de nervos espinais. Então, 31 nervos espinais se originam de cada lado da medula espinal. E cada um desses nervos vai para uma determinada parte do nosso corpo. E quando a gente olha aqui, ó, na morfologia externa da medula espinal, a gente percebe esse formato cilíndrico que ela tem, a gente percebe como ela é achatada anterior e posteriormente, tá? Uma outra coisa que a gente não pode esquecer é que aqui no finalzinho dela, ela termina formando um cone, que a gente chama de cone medular, tá? Uma outra coisa interessante é que a face anterior da medula espinal vai ter essa marca aqui, ó, bem na face anterior.
você tem um sulco profundo aqui, ó. Esse sulco é chamado de fissura mediana anterior, tá? Só que essa fissura, pessoal, olhando lá na medula no vivo, ela não é tão bonita, tão evidente. É uma coisa bem mais difícil de você perceber. Aqui é um desenho bastante esquemático, tá? Mostrando a fissura mediana anterior. Lá atrás, na face posterior da medula espinal, ó, aqui é a fissura mediana anterior. Lá atrás, a gente tem um outro sulco também, só que ele é muito mais estreito, tá? É chamado de sulco mediano posterior. Ok? E a gente percebe, então, saindo da medula espinal, as raízes nervosas, tá? As raízes anteriores e as raízes posteriores. E como essas raízes se juntam e formam os nervos espinais. Ainda falando da medula espinal, só que agora da sua morfologia interna, essas imagens que vocês estão vendo, é se eu pegar a medula espinal e eu fizer cortes transversais, eu cortar fatias da medula espinal e olhar dentro dessas fatias. Quando a gente faz esses cortes e a gente olha dentro da medula espinal, a gente vai perceber isso aqui, ó. Isso aqui são diferentes regiões da medula espinal. Então, aqui está na altura do pescoço, né, na altura cervical da medula espinal. Aqui é mais ou menos no meio da medula espinal e aqui é no final da medula espinal, ok? Então a gente vai perceber o seguinte, como que é a morfologia interna da medula espinal? Por exemplo, como é o arranjo da substância branca e da substância cinzenta na medula espinal? Então a gente percebe que na medula espinal, a substância cinzenta, que é essa parte mais escura que vocês estão vendo aqui, a substância cinzenta ela fica localizada internamente. E na medula espinal, essa substância cinzenta ela está toda agrupada, toda organizada, formando uma estrutura que lembra uma letra H. Por isso que alguns livros vão chamar isso aqui de H medular. Então, na medula espinal, a substância cinzenta está organizada internamente, formando o que nós chamamos de H medular. E a substância branca está localizada ao redor, está localizada externamente à substância cinzenta. Ok? Essa substância cinzenta da medula espinal, ela vai ter algumas regiões, tá? Então ela vai ter aqui, ó, essas duas regiões aqui atrás, ó, esses prolongamentos aqui desse H medular, nós vamos chamar isso aqui de corno posterior, tá? Então isso aqui é o que a gente chama de corno posterior. Opa. Corno posterior da medula espinal. O que tem nesse corno posterior? Vocês viram aqui que os nervos espinais, e eu disse que eles têm uma raiz posterior. Essa raiz posterior do nervo espinal, ela se conecta aqui, ó, no corno posterior. E o que eu tenho nessa raiz posterior? Eu tenho assim, ó. Aqui nós vamos ter neurônios pseudonipolares. E esses neurônios, então, eles vão ter um prolongamento que vai se conectar aqui, ó, no corno posterior. E vão ter um outro prolongamento que vai pelo nervo para uma outra parte do corpo. É isso que vocês estão vendo, ó, essas bolinhas que vocês estão vendo aqui na raiz posterior do nervo espinal. Isso aqui é chamado de gânglio sensitivo do nervo espinal. Por quê? Porque aqui eu vou ter o corpo do neurônio, um neurônio sensitivo, é um neurônio pseudonipolar, então ele tem um prolongamento que entra aqui na raiz, né? Vem pela raiz posterior e entra no corno posterior, e esse mesmo neurônio tem um outro prolongamento que vai pelo nervo fazer sinapse em algum lugar do teu corpo. Então, a raiz posterior do nervo espinal
e o corno posterior da medula espinal são regiões que têm uma relação com a função sensitiva. São regiões que estão trazendo informações para o sistema nervoso central. Se eu tenho uma lesão na raiz posterior do nervo espinal, o que acontece? Eu tenho uma perda de sensibilidade numa determinada parte do corpo. Agora, essa outra região mais dilatada aqui, ó, da substância cinzenta da medula espinal, então, essa região aqui, ó, que é a mesma coisa que essa região aqui, que é a mesma coisa aqui, 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 em todos os outros cortes, isso aqui nós chamamos de... Opa! Sério que não dá para copiar e colar isso aqui? Não, não dá. Então eu vou ter que escrever aqui, ó. Corno anterior. Essa região aqui da medula espinal é chamada de corno anterior. Aqui também, aqui também. Então aqui é corno posterior, aqui corno anterior. Mesma coisa aqui. Corno anterior, ó, corno posterior, corno anterior. Corno posterior, corno anterior. Mesma coisa. O que tem nesse corno anterior? Para que ele serve? O que ele faz? Volta aqui, ó. Eu disse que os nervos espinais têm uma raiz posterior, que a gente já viu que tem uma função sensitiva. Uma raiz posterior que se conecta com o corno posterior da medula espinal. E eu disse também que os nervos espinais têm uma raiz anterior. Uma raiz que se conecta com o corno anterior da medula espinal. Como que funciona isso? Aqui no corno anterior, nós temos corpos de neurônios motores. E os axônios desses neurônios vão sair da medula espinal pela raiz do nervo espinal. Então eu tenho o corpo do neurônio aqui e o axônio sai aqui, ó, pela raiz anterior do nervo espinal. Então, o corno anterior da medula espinal, a raiz anterior do nervo espinal, tem função motora, tá? Isso aqui está mandando impulsos nervosos, por exemplo, para os músculos esqueléticos. Então, esses neurônios aqui do corno anterior da medula espinal, os axônios deles vão terminar nos músculos esqueléticos e vão controlar os músculos esqueléticos. Toda vez que você vai contrair um músculo esquelético, né, os potenciais de ação vão partir daqui e vão estimular esses músculos para que eles entrem em contração. Então, por isso que a gente diz também que o nervo espinal é misto, porque o nervo espinal ele se forma da junção de uma raiz sensitiva e de uma raiz motora. Ok? E tem uma outra região aqui, ó. Essa região bem aqui, ó. Isso aqui é o que nós chamamos de corno lateral. É o que a gente chama de corno lateral. Esse corno lateral, ele só vai existir entre os segmentos T1 e L2 da medula espinal. Então assim, ó, eu estou falando em segmento medular. Segmento medular. Vocês estão vendo que tem essas marcações? Isso aqui, pessoal, ó, isso aqui não se refere à vértebra, tá? Isso aqui se refere ao que a gente chama de segmento medular. Vocês se lembram que nós vimos que a medula espinal ela tem várias vértebras, né? Então nós temos na medula espinal várias vértebras, ok? Aí o que vai acontecer? Na medula espinal, nós, por analogia, nós dividimos a medula espinal em regiões também. E essas regiões
ganham nomes iguais aos nomes das vértebras. Por quê? Porque lá no começo, aqui ó, essas regiões elas se originam na mesma altura que as vértebras. E nós dividimos inclusive a coluna vertebral em regiões, a medula espinal em regiões. Então nós dizemos assim, que a medula espinal, ela tem uma região cervical, a medula espinal tem uma região torácica, a medula espinal tem uma região lombar, a medula espinal tem uma região sacral, a medula espinal tem uma região coxígea. Só que essas regiões da medula espinal, elas batem com as regiões da coluna vertebral? Até o 4º mês de vida fetal, bate. Depois não bate mais. Por quê? Porque a medula espinal, a gente viu que no adulto, ela termina aqui, ó, na altura da vértebra L2. Né? Então, essas regiões da medula espinal são uma coisa. As regiões da coluna vertebral são outra coisa. Tá? Tem que saber separar isso. A medula espinal, então, também tem uma região cervical, também tem uma região torácica, também tem uma região lombar, também tem uma região sacral e também tem uma região coxígea. A região cervical da medula espinal vai dar origem a nervos, que nós chamamos de nervos cervicais. A região torácica da medula espinal vai dar origem aos nervos torácicos, a região lombar aos nervos lombares, a região sacral aos nervos sacrais, e a região coxígea da medula espinal dá origem a um nervo só, que é o nervo coxígeo. Tá? E uma coisa interessante é assim, ó, a região cervical da medula espinal dá origem a 8 nervos cervicais. É diferente da coluna, né? A região cervical da coluna tem 7 vértebras. A região cervical da medula espinal dá origem a 8 nervos. Ok? Aí o restante é igual. A região torácica da medula dá origem a 12 nervos. A região lombar da medula espinal dá origem a 5 nervos. O nervo L1, nervo L2, nervo L3, nervo L4, L5. A região sacral da medula espinal dá origem a 5 nervos. Nervo S1, S2, S3, S4 e assim por diante. Então, quando eu digo o seguinte, ó, o corno lateral, essa região aqui da medula espinal chamada de corno lateral, ele só vai ocorrer entre as regiões T1 e L2 da medula espinal. O que eu quero dizer? Ele só vai ocorrer entre aquelas regiões da medula espinal, entre a região da medula espinal que dá origem ao nervo T1 e a região da medula espinal que dá origem ao nervo L2. Só aqui a gente vai ter essa estrutura chamada de corno lateral. Tá? Então, essa é um pouco da morfologia externa e da morfologia interna. Né? Falamos aqui da substância cinzenta. Então, a substância cinzenta da medula espinal está organizada internamente, toda ela agrupada no que nós chamamos de H medular. E esse H medular pode ser subdividido em corno posterior, corno anterior e corno lateral. Tá? Corno lateral. Ainda tem essa região aqui, ó, que liga um lado com o outro, né? Que é chamada de substância intermédia, que liga um lado ao outro. E a substância branca da medula espinal está localizada externamente. E nós podemos dividir em regiões também. Então, o que acontece? Ó? Essa região aqui na frente da substância branca, nós vamos chamar isso aqui de funículo anterior. Ó. Isso aqui é o que nós chamamos de funículo anterior, da substância branca. Essa região aqui, ó, que eu estou contornando aqui no lado, ó, o funículo anterior vem até aqui, tá? É o que nós vamos chamar de funículo
lateral. Funículo lateral. E por fim, essa outra região aqui, essa região aqui atrás, toda essa região aqui, é o que nós chamamos de funículo posterior. Então, é isso aqui, ó. Funículo posterior. Então, a substância branca da medula espinhal está dividida em funículo anterior, funículo lateral e funículo posterior. Aqui é a mesma coisa, funículo anterior, tudo isso aqui, funículo lateral aqui, funículo posterior aqui. Tem dos dois lados. Aqui é funículo posterior, funículo lateral, funículo anterior. Aqui, mesma coisa, funículo anterior aqui, funículo lateral aqui, funículo posterior aqui. Então, essa é a morfologia interna da medula espinhal. Então, nós ficamos por aqui, né, hoje, e nós continuamos esse assunto na nossa próxima aula, tá?